Se tu pudesse apertar um botão pra amanhã não ter estado, tu apertaria? Depende se fosse me dada essa autoridade. Não existe nada sem preço, né? Eu tô pensando só assim, só numa parada Na sua hipotética. casa tem Estado? Na sua casa, as regras que você faz com sua mulher são determinadas por vocês ou pelo Estado? São determinadas por nós dentro do que a sociedade, como a gente foi criado e como a gente cresceu e tudo mais. Então tem a ver, não tem como dizer que A não tem maioria das influência. relações não são determinadas por Estado. O Estado É determinou verdade. as regras pra você escolher seu parceiro sexual, você Não. ia obedecer, se mudar, se dissesse agora você tem que ter 5 experiências homossexuais antes e tal, de casar e tal. É porque você isso respeitar não faz essa norma. sentido também. Ninguém faria uma norma Não, mas como você essa. provar que não é homofóbico, não é isso? Hein? Primeiro era proibido, aí depois era permitido. A tendência é que logo seja obrigatório, não é isso ou não? Hein? Esse negócio calma aí, cara, aí tu rapaz, foi os longe. homens hoje são cidadãos de segunda categoria. Não existe nenhuma prerrogativa, nenhum direito legal, até onde eu saiba. Se eu tiver errado, bote no comentário aí. Qual o benefício legal do cara ser homem? Não tem. Aposenta antes, é obrigado a morrer na guerra, não é isso? Cota eleitoral e Maria da Penha. Inclusive, Maria da Penha, a história já foi demonstrada aí que é tudo mentira, né? É uma acusação falsa, absurda, né? Pois é. A regra lá, Não a regra sei. onde eu trabalho é a falsa acusação, bicho. É? Diariamente. Eu não vou financiar a falsa acusação de estupro. Não vou financiar a falsa acusação de Maria da Penha. No meu dinheiro não vai, velho. Não vai. Aí tu faz o Por quê? quê? Compra Bitcoin. E aí... Toda a grana que tu pega do teu salário, tu compra de Bitcoin. Não, geralmente eu gasto meu salário. Eu passei 10 anos gastando menos do que eu ganhava. Entendi. Hoje em dia, o dinheiro do meu salário é mais relevante no meu gasto. Mas eu ainda compro Bitcoin. Essa semana eu tô comprando, tá na promoção, tá 20%. Todas as vezes depois do halving dobrou em menos de 60 dias. É sábado agora, viu? Entendi. Então o bagulho é comprar Bitcoin agora. Tem um risco, né? Sempre tem risco, né? Sempre Mas tem, né? A gente tava falando antes aqui... quem guardou real ganhou dinheiro em Quiano. Não ganhou. Não ganhou. Não ganhou. Mas, a gente tava falando antes aqui sobre... Que eu te perguntei por que tu acredita tanto no Bitcoin. Porque não há alternativa. Não existe alternativa. Os estados, eles são entidades satânicas. O diabo ofereceu a Jesus os principados e as potestades, que são os governos. Jesus disse que isso não era do diabo. Pô, mas é que aí tu tá levando... A tua visão de mundo... Iniciar a violência contra pessoas inocentes tá na regra de ouro de Jesus, de amar o próximo como a si mesmo. Total, tá, sim. Não, tá, é o contrário, não é isso? Iniciar a violência contra inocentes é o oposto disso, É o né? oposto disso, sim. Que Inclusive... é o objetivo e o mote e o motivo de existirem os governos, não é isso? É o monopólio da violência contra pessoas que não pagaram impostos, não é isso? É que não é só isso, né, Renato? São coisas piores do que isso. A nossa Constituição, por exemplo, ela é baseada em a sociedade inteira, inclusive a propriedade privada, ela é fundamentada e limitada pela função social, que é um conceito satânico. É um conceito satânico. É o oposto à honra, dignidade. Existem sociedades de dignidade e de honra. A Constituição Social do Brasil é satânica. Ela é contrária. A Constituição e a legislação progressista do Brasil hoje, elas são criadas para ir contra os mandamentos bíblicos do primeiro livro da Bíblia. O cara no BBB se separou sem saber que existia um processo de separação. Jesus disse que não existe divórcio. Pô, mas quem foi E antes de Jesus, no Antigo Testamento, o divórcio só existia com culpa e quem desse culpa ia ser julgado, podendo se defender e ia pagar por esse divórcio. Divórcio sem culpa. Nenhuma sociedade no mundo existiu sistematicamente, existiu por gerações, sem reconhecer um Deus e com divórcio sem culpa. Na hora que você dá toda a vantagem para alguém ser oportunista, você vai criar o subdesenvolvimento. Por que o Japão é rico e o Zaire é pobre? O Zaire tem todos os recursos naturais. Por que a Coreia do Sul é uma merda? Não tem nada, nenhum minério, nenhum recurso. É rico e a Coreia do Norte, que tem tudo, é pobre. Porque o que faz um país ser rico não são recursos naturais, são instituições. Se vale a pena ou não ser vagabundo, não é isso? No Brasil vale a pena ser vagabundo? Sim ou não? Vale. E você investiria num lugar onde vale a pena ser vagabundo? Você Então, confiaria em políticos de um lugar onde vale a pena ser Mas vagabundo? é que tu tá levando pra um ponto meio extremo, assim, tá ligado? Você concebe o conceito de juro negativo? Aham. O que é isso? É você ganhar dinheiro ao tomar dinheiro emprestado. Isso é alavancagem. O juro negativo é o seguinte: a inflação real é aumento da base. Se você quiser corrigir isso em relação a alguma outra coisa, você tem que corrigir isso pela perda de riqueza do país. Se aumentar agora a riqueza do Brasil em 50%, o Brasil não vai chegar a ser o que era em 2011. Se dobrar a riqueza do Brasil hoje, ele não vai voltar a ser o que ele era em relação ao resto do mundo em 2011. Então, tipo assim, o Brasil... O que trouxe a gente pra esse ponto? Instituições. Vale a pena ser vagabundo e não vale a pena ser honesto. Vale a pena pagar fiéis? Vale a pena pagar fiéis? Não vale. Bolsonaro não perdoou 90% dos caloteiros. Lula não perdoou 90% dos caloteiros. Vale a pena pagar? Vale a pena pagar IPTU aqui nessa cidade? Tem refis aqui não? Tem refis aqui ou não tem? Mas se PPI, liga. hein? Só o otário paga, meu irmão. Mas você não tá falando de... Sim. Você não tá falando de ser cristão, de de moral e o caralho, não sei o quê? Isso. Você não falou também É pra morar em Sodoma e Gomorra ou é pra dar as costas embora? É pra fazer o quê em Sodoma e Gomorra?
Mas Corra para as nuvens, tu não não é isso? falou de PNA também e tudo mais? Cara, se a gente tá falando de se vale a pena ou não pagar o fiéis, isso daí é uma escolha que diz muito mais sobre a minha moral, a minha pessoa, ou como eu lido com o mundo e como é... Não vejo nenhuma imoralidade não pagar o fiéis, não. Se a regra legal não leva à prisão, eu tô disposto a aceitar a consequência. Eu não vejo problema nenhum com isso. É só ir embora, né? A lei não permite você não pagar? A lei permite, você vai ser preso? É crime não pagar o fiéis? Se todos os presidentes estão entrando aí, estão perdoando, quem paga o idiota, não é isso? Tá fazendo uma doação lá pro político, não? Olhar pra trás e vira sal. Se você confiar em político, meu irmão, você vai se arrepender amargamente. Quem confiou em político nos últimos... Mas, inclusive, eu acho que esse é o fator de sucesso dos judeus na história da humanidade. Tem nada a ver com QI. Eu acho que o fator dos judeus na história da humanidade de sucesso, eles confiavam mesmo nos governantes e nos estados? Ou eles eram suspeitos de ser exterminados mais uma vez? Isso, pois é. Hein? Eles eram céticos ou confiavam integralmente nos estados? Rapaz, o judeu que confiou integralmente no estado da década de 30 na Europa, na Alemanha, se deu muito mal, não é isso? Sim. Pois é. A minha mensagem é semelhante do judeu pessimista da década de 30. E eu acho que o que vai acontecer com a gente, com pessoas que têm Bitcoin, com pessoas que querem ser livres nos próximos anos, vai ser semelhante ao que aconteceu com os judeus na década de 30. Só que naquela época não tinha reconhecimento facial e nem localização de GPS 24 horas por dia. Eu acredito que dentro de 20 a 30 anos, cada bebê vai sair com um chip localizador, como já tem gente pagando pra botar em filho de 2, 3 anos em osso, não é isso? Não vi isso daí, não duvido, mas não vi isso daí, Se você fosse um bilionário, Ah. você ia querer ter a localização 24 horas implantada no seu filho? Não. Você não? Você queria que Não. ele sequestrasse? Como é que você ia atrás dele? Cara, é porque, bom, Sim. se eu fosse um bilionário... Pessoas que já foram sequestradas de sua família, você ia ficar dando sopa com o seu guri. Como é que você ia localizar o guri? Você meter dentro do osso, mas quando o cara vai tirar um negócio desse que não fica cicatriz nem nada, ele faz na junta. Sim. Porra, cara, é que eu acho um pouco de invasão fazer isso no meu filho. Ah, você prefere perder ele pro sequestrador. Não. É que você tá levando pro extremo de novo, Isso vai ser porra. obrigado. Isso é facultativo. Não vai tender a ser obrigatório. O governo... Já saem crianças sem CPF do hospital hoje em dia? Pois é. Antigamente o CPF te tirava com 14 anos, não é isso? Não existe é mais bom nem que certo tenha. nascimento sem CPF, né? Pois é. Assim, eu entendo... Controle estatal. Eu entendo. Bolsonaro avançou mais o controle totalitário chinês do que qualquer governante no Brasil. Hoje em dia, há serviços públicos que você só faz sendo escravo gold, fazendo total submissão de características faciais e corporais. Isso é absurdo. Isso é uma invasão absurda. E foi promovido no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro avançou mais as pautas de desarmamento e totalitarismo do que qualquer governo do PT. A única oposição real é Bitcoin. Tu tem Qualquer carteira coisa de fora motorista? isso é colaborar com o regime. Mas assim, O quê? pra trabalhar no Estado, tu precisa de todas essas Eu paradas. tiro o também. poder deles, eu não aumento o poder do governo. Eu sirvo ao Estado, à lei, e não ao governo. O governo são as pessoas que estão no comando do Estado, né? Eu sirvo à lei. Teu problema não é o Estado, então. São as pessoas que estão Não, ali o comandando. Estado é uma instituição satânica. Qualquer Estado é uma instituição que existe e se justifica como o monopólio da violência, iniciador da violência. Ele é a instituição que justifica a sua existência para ter o monopólio da iniciação de violência. Não é isso que é o Estado? E Ou não? ainda assim tu trabalha no A Estado. iniciação de violência é divina ou satânica? É satânica, vai. Já você quer pra usar esses termos. Mas tu trabalha no Estado, porra. Pois é. Agora, eu, pessoalmente, não tenho que tomar nenhum ato satânico. Né? No dia que eu tiver que violar alguma lei natural, alguma lei de Deus, eu prefiro morrer. Eu perco meu cargo, eu vou dizer sinceramente, eu não vou fazer. Agora, eu faço aborto no meu trabalho? Eu faço aborto? O que eu faço é devolver carro de gente que foi roubada, é colocar criminosos, obter provas pra manter e colocar criminosos na cadeia fazendo DNA, não é isso? Você tem mãe viva? Tem. Se for preso agora por pedofilia, ela vai acreditar em você? Minha mãe? Sim. Vai. E se aparecer um DNA de seu sêmen dentro da criança, ela vai acreditar em você? Aí complica pra caramba, não é isso? Mas por quê? Então, primeiro tem que me isso que eu tô explicar dizendo. por que esse o meu exemplo. trabalho, o meu trabalho é trazer provas materiais que vão satisfazer a sociedade e até mesmo a família do acusado se ele é culpado ou inocente. Tá. Uma decisão judicial, ela pode ser livremente motivada em qualquer coisa, inclusive em coisas que não são reais, que estão nos autos, só apenas formais, não é isso? A decisão, os meus exames lá de pólvora combusta, o meu exame lá de DNA, as provas que eu produzo lá, elas são subjetivas ou objetivas? São objetivos. Aumenta ou diminui a justiça, o critério, a base de verdade na atribuição de justiça? É isso que eu faço. Por que tudo pra Eu tu sirvo a verdade. é isso O quê? ou isso só? Só tem duas Não opções. é isso, mas é isso. O trabalho do perito criminal, que é trazer um critério objetivo ao julgamento das persecuções criminais, ele afasta ele afasta a justiça da verdade ou ele aproxima a justiça da Ele verdade? aproxima. É isso. Eu sirvo a Deus. Tudo bem. Devolver coisa Mas de o alguém que foi Estado roubado. não é satânico? Devolver um caminhão de alguém de um caminhoneiro é devolver 90% da renda do cara, não é isso?
Quando o caminhão é a fonte de renda do cara e roubam um caminhão, acabam as Não, normas... mas isso nem é Hein? discussão, porque esse é o isso. teu trabalho Se mesmo. você Tem que perguntar fazer se eu sirvo a Satanás devolvendo o Porra, caminhão ao caminhoneiro... Mas porque- você tá no, Sim. você não tá no... O Estado não é imoral? A existência de um Estado que inicie violência contra pessoas inocentes é imoral. Qual Estado que não inicia violência contra pessoas inocentes? Pois é. Na Bíblia, no deserto, o Satanás ofereceu os estados a Jesus, né? Isso ele não disse que não era dele, né? Ainda assim, tu serve o Estado. Eu sirvo a lei de Deus. No dia que... No Estado, o Estado que é satânico. o Estado faz muitas coisas que não são segundo a lei de Deus, mas nunca me mandou fazer nada nenhuma dessas coisas. Mas o você Estado tá promove aborto? malcomunado com os caras. O Estado promove aborto? Quem faz as leis? As leis de Deus, elas são Não, as absolutas. leis do Estado. As leis do Estado são feitas por políticos, que normalmente são vagabundos, né? Satânicos. Qualquer um Satânicos. A maioria, sim. E você- Alguns têm boas intenções, Quem mas a fez maioria as leis que absoluta... tu segue? O quê? Quem fez as leis que tu Deus. segue no teu trabalho? Deus. Se qualquer lei que tiver no meu trabalho que violar as leis de Deus, eu não vou cumprir. Foi Deus Tá. que fez as leis. Deus disse que é pra devolver a coisa da vítima que foi roubada. Tá bom. Deus disse que o pedófilo tem que ser condenado, que tem que ter provas pra condenar alguém ou não? Deus disse que o assassino tem que ir pra cadeia ou não? Não, tudo bem. Ou não? Sim. Eu sirvo a lei de Deus no meu trabalho. Eu acho que o teu Sim. trabalho existiria, inclusive, se não houvesse Estado, As certo? pessoas pagariam, né, pra você dizer. Pagariam. Mesmo que aparecesse um carro roubado amanhã na esquina, ia ter 10 caras dizendo que o carro é meu, alguém ia ter que dizer de quem é o carro, não é isso ou não? Certeza, sim, Hein? claro. O teu trabalho existiria num cenário que não existisse Estado, com Acredito certeza. que sim. Inclusive Com nos certeza. Estados Unidos tem muito polícia voluntária, o cara não recebe nem salário, né? No Brasil, na época do Império, que era uma época mais moralizada desse país, existia muito juiz e policial Caralho, era voluntário mais da Guarda moralizado? Nacional. Era mais moralizado mesmo? Interna e externamente. O imperador chegou, o imperador Dom Pedro II foi um dos caras mais populares do mundo. Tudo bem. Porque, Ó, o assim, Lula é popular pra caralho também. O quê? Lula também, é bem visto pra caralho no mundo. depende das pessoas, né? Ah, mas De aí que o tipo Dom de Pedro pessoas. também, porra. Também depende. Como é? O Dom Pedro também era bem visto dependendo das pessoas, Ele era né? bem visto pelos cientistas, pelos grandes cientistas, Tem um pelos monte de grandes... grande cientista que gosta do Lula, cara. Rapaz, eu não conheço um, você pode me citar? Olha, eu já conversei com alguns aqui, por exemplo, Paulo Artacho. Nunca ouvi falar. O que esse cara desenvolveu? Qual foi a coisa útil que esse cara desenvolveu pra humanidade? Nunca ouvi falar. Depois a gente conversa sobre isso. Eu Tá, aí assim, quando tu vê uma... Porque assim, a gente tá vendo agora uma movimentação também, por exemplo, o Elon Musk brigando com o STF. Parece que eu vi hoje uma notícia dizendo que os advogados dele vão acatar as decisões do Alexandre de Moraes integralmente, não sei o que e tal. Mas isso se conecta com o que você tá falando, caso tudo isso for verdade, não é? Que é o lance de como eles estão, como age o Estado para suprimir pessoas. Olavo, há 10 anos atrás, fez um diagnóstico muito preciso do Elon Musk. Que ele é um cara que faz parte das grandes elites mundiais, mas que devido a características da personalidade dele, muito peculiares, ele vaza diversas coisas que ele não concorda para desestabilizar aquilo de acontecer, né? Nesse caso específico, as ordens, não sei se aconteceram, né? Mas considerando que fosse verdade as afirmações dele, que Alexandre de Moraes, de maneira ilegal, mandou bloquear sites, inclusive bloquear num processo secreto, que inclusive o cara próprio que foi bloqueado não poderia saber que foi por ordem de que autoridade. Considerando que isso fosse verdade, isso interferiria, sim ou não, nos interesses comerciais de Elon Musk? Isso reduz a renda dele ou não? Sim. Isso dá um risco legal de, no futuro, ele e os empregados dele serem condenados se mudar o regime no Brasil? Sim. Pois é. Ele tá defendendo os interesses comerciais dele, sim ou não? Nunca se vendeu tanta Starlink no Brasil como se vendeu no último mês. É mentira o que eu tô dizendo? Hein? Eu queria ter um Starlink, tu não queria, não? É fundamental. Eu gostaria que os condomínios que eu moro tivessem Starlink como uma das opções de internet condominial. Porque, tipo assim, você pagar todo pra você, talvez não valesse a pena. Mas você dividir com um condomínio. Aí, quando não teve um apagão no ano passado, que acabou a energia, ficou várias partes do Brasil horas sem energia elétrica. Se acontecer um negócio desse, bicho, você tem uma bateriazinha solar e um Starlink, seu condomínio, mesmo que você limitasse pra ninguém ver vídeo, mas pra você receber, mandar e-mail, ver cotações, ler notícia, excelente, né, não? Você cotizando pra 20, 30 pessoas uma antena daquela é irrelevante, né? É um hedge. Como o Bitcoin é um hedge, é um seguro. É como você ter uma arma, né? Caralho. Mas como é que tu ficou tão cristão assim, cara? Rapaz, se você fizesse o que eu faço, você ia ter certeza que existe diabo. Tá, por quê? Eu sirvo há 17 anos, tirando um bebê de para-brisa e família na ferragem, um vendo o outro morrer. Esse meu trabalho é 17 anos. Se você visse o que eu vejo, se você entrasse nas cadeias que eu entrei, você não ia ter nenhuma dúvida que existem entidades satânicas, não é isso? Tem muita gente que acredita em Deus e que não tem diabo. Você já tinha aquele Nefário? Sim, é verdade. Que é aquele padre viado lá com a... Né? Ah, que bom, você é meu brother, se eu soubesse que
Mas era assim, não é isso? Aí ele disse que não tem diabo, né? Tem pessoas que acreditam que existe um Deus sem existir entidades satânicas, né? Rapaz, de onde eu venho, a maioria das pessoas acredita que existe Deus a partir da constatação que existem Satanás, não é isso? Que existem entidades de baixo, né? É assim que funciona, é mais pela constatação de que depende, existe né? o mal. Você pode ir pelo amor ou pela dor, né? Cada pessoa tem seu caminho, né? Não? E o teu foi o quê? Rapaz, você trabalhando onde eu trabalho, é muito difícil você não ter uma constatação muito real, né? Que existem entidades satânicas, né? Mas eu tive formação católica, eu fiz crisma, fiz primeira comunhão, eu estudei na escola católica, mas era uma escola católica de mentira. Eles mentiram pra mim, onde eu fiz primeira comunhão, onde eu fiz crisma, era a teologia da libertação, tipo assim, era militância política muito pesada, né? Não só eu, mas toda a sociedade brasileira, ela tá passando por um processo de busca para combater os excessos que foram impostos pelo governo. Você conhece a terceira lei de Newton, você lembra disso? Pois é, a lei da ação e reação. Bolsonaro nunca existiria se não existisse desarmamento e kit gay. Ninguém nunca teria ouvido falar quem é Bolsonaro. Bolsonaro foi uma reação a eles quererem tocar na honra das crianças, não é isso? Houve uma proposta, houve compra de material para empurrar negócio de imagens, imagem, de descrição, de penetração anal para criança de 7, 8 anos. Na hora que chegou nesse ponto, aí os caras disseram não negativo, aí você não tem condição de você não tem condição mais de me governar, não é isso? Aí houve a reação. Na hora que o cara começou a inventar de tirar a arma do cara que mora a 300 km da fazenda e prender o cara porque tem uma arma de socar, é que foi o basta que a população reagiu, não é isso? Bolsonaro nunca existiria se o PT não tivesse, como é que chama, abusado do direito dele, né? O PT e todos os governos, quem começou o desarmamento foi o Fernando Henrique, né? Isso eu não posso acusar o PT, nem Lula, nem Dilma reduziram o número de armas que eu posso ter no Sinarme e Bolsonaro reduziu, né? É isso. Tu é meio puto com o Bolsonaro também, né? Ele é um colaborador com o PT, né? Tu se considera um cara de direita, é isso? Rapaz, porque assim, a princípio, se você é um ANCAP, tu tá a princípio fora desse jogo, não é? Não era o que o Olavo falava? Que se você tá tentando mudar o sistema, você é um escravo? Mas só existem dois lados, não é isso? Ou você serve a Deus ou você serve a Satanás, não é isso? Não sei. Quem é Deus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é isso? E quem é o pai de quem tá mentindo? Você serve a seu pai, o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? O pai da mentira é o diabo. Minha mãe falava esses caras, inclusive, mudam o significado das palavras o tempo inteiro. A definição de neoliberal, durante 40 anos, era o cara que era a terceira via, que é PDT, que é esse pessoal aí, né, que quer um Estado forte com campeões nacionais, né? Não são esses fãs de campeões nacionais que se denominam terceira via hoje, que apontam e dizem, você é um neoliberal, não é isso? Tipo, eles são os neoliberais, só que o neoliberal na definição correta, antes da década de 80, que o termo foi degenerado, né? O que é inflação, IPCA? Inflação é aumento da base monetária. Sabe que o governo não pode chegar na televisão e dizer que aumentou 30% a inflação. Eles inventaram outra mentira lá para dizer que aquilo é inflação.